Esperar o pessoal aparecer aí, a galerinha vai entrando e a gente vai conversar de novo. Vamos bater um papo aí sobre fotografia. Falei, tem gente entrando já. Bom, pessoal, estamos aqui de novo, vamos fazer mais uma live aí para vocês. Semana passada a gente falou sobre redes sociais e hoje nós vamos falar sobre equipamentos. Como eu sempre falo, a galera manda pergunta, eu peço para mandarem pergunta lá pelo Instagram para mim e as perguntas vão chegando direct lá e aí eu seleciono as melhores perguntas para poder falar sobre, tá? Fotografia é uma minha profissão hoje, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e por isso eu gosto de falar disso, tá? Não sei se todas as pessoas gostam de ouvir, mas eu gosto de falar, tá? Então, gente, eu separei duas perguntas que tem a ver uma com a outra, tá? E hoje nós vamos falar sobre equipamentos, tá? Equipamentos na fotografia. Qual a importância, a real importância de equipamento na fotografia, tá? Então, assim, as perguntas que eu recebi foram: equipamento é fundamental para uma boa foto? Tá? E a segunda na verdade, é mais uma afirmação, tá? De um fotógrafo que diz que ele não consegue ter resultados melhores na conquista de clientes, em ganhar dinheiro, em ter trabalhos, ter uma demanda de trabalho suficiente para sobreviver. E ele acredita que essa falta de demanda de trabalho dele vem da falta de equipamentos que ele tem para poder trabalhar e fazer fotos melhores, tá? Então nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Simplesmente eu estou dando a minha opinião, isso aqui não quer dizer que seja a regra ou que seja, sei lá, o papa disso aqui, tá? Mas a minha opinião é que, assim, nós temos uma ordem, né, sobre as importâncias na questão da fotografia, tá? Na minha opinião, a gente tem essa ordem e ela começa como prioridade no olhar diferenciado do fotógrafo, tá? Uma pessoa que quer fotografar, ela precisa fugir um pouco do senso comum, né? Precisa pelo menos se dedicar para poder estudar referências, né? Estudar, fazer cursos e procurar se especializar sempre, fortalecendo o olhar que o fotógrafo tem, porque isso que é um diferencial muito forte para um fotógrafo, tá? E também ele precisa estudar, conhecer a luz, porque a fotografia sem praticamente impossível. Então, assim, se você dominar a luz, né, onde colocar e dirigir a modelo, né, usar a luz ao seu favor, usar o sol forte ao seu favor, dias nublados ao seu favor, né? Então, assim, precisa conhecer a luz para saber, né, dependendo do horário do dia, o que você vai fazer ali com a luz que está disponível para você, tá? Depois, né, em segundo lugar, a gente tem a técnica, né, que é principalmente o conhecimento, né, sobre a técnica, orientação, né, sobre as posições, composições e também a criatividade, tá? A criatividade, ela é fundamental. E só depois disso a gente vai... porque hoje a gente vê, assim, pessoas que têm equipamentos, celulares muito bons, que tiram fotos incríveis, mas não basta simplesmente você ter um equipamento para você ser bom, tá? Mas você pode ser bom com equipamentos básicos, tá? Limitados,
O que você não consegue é ser bom não conhecendo nada sobre isso e tendo equipamento bom. Então, tem essa diferença aí, tá? Eu acredito que assim, quando a gente tem um olhar, procura ter um olhar diferenciado, a gente batalha para melhorar o nosso olhar na fotografia, quando a gente procura conhecer a luz que a gente está trabalhando, né? E nunca ser pego de surpresa, né? Quando a gente domina a técnica, quando a gente domina a composição, quando a gente se esforça para criar imagens diferentes, criativas, a gente minimiza a falta do equipamento, tá? Mas assim, quando a gente tem tudo isso e a gente ainda tem a possibilidade de ter equipamentos melhores, é lógico que a qualidade da nossa fotografia ela aumenta também. Então, é assim, não dá pra gente falar que o equipamento não ajuda em nada, porque equipamento bom é diferenciado, tá? Mas ele não é nada sozinho, se você não souber usar, se você não conhecer aquilo que você está fazendo, tá? Por isso que eu sempre digo que a criatividade, ela precisa da ajuda da tecnologia para se diferenciar, né? Então, assim, a criatividade, ela chama a atenção das pessoas, e se você tem o conhecimento, você tem ainda o equipamento tecnológico à mão que você sabe usar, as suas fotos dão um salto de qualidade muito, muito legal, tá? Sobre equipamento, eu procuro assim que ele não pode ser uma desculpa para você começar. Muitas pessoas falam que assim, pô, cara, eu não estou conseguindo começar porque meu equipamento é básico, ou então, como já falei ali no começo, eu não tenho resultado porque meu equipamento é muito básico. Cara, o equipamento básico, ele não é uma desculpa para você não começar, tá? Todas as pessoas que têm equipamentos mais profissionais começaram com equipamentos de entrada, equipamentos básicos, tá? E eles racharam o pau de trabalhar, fotografaram, erraram, caíram, levantaram, até o dia em que eles tiveram a condição de dar um upgrade no seu equipamento, tá? Então assim, não pense que eles, salvo algumas exceções, né? Mas a maioria das pessoas conquistam um equipamento bom, né? Mas depois de ter ralado muito, sabe? Rolado na grama, sabe? Fotografado muito com o seu equipamento de entrada, o seu equipamento básico, tá? E a falta do equipamento, ele não é uma desculpa para você desistir. Então, eu acho que assim, não só na fotografia, eu acho que em todos os ramos de trabalho, as pessoas desistem muito fácil, sabe? Tipo, nada vem fácil. Nada vem fácil. Você vai ter períodos que você vai ter muito cliente, você vai ter períodos que você vai, tipo, tá matando o cachorro a grito. Enfim, eu acho que assim, tudo faz parte de uma caminhada de profissional que a gente tem altos e baixos, começo, meio e o fim. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente empurra o fim para depois, entende? Então, essa é a minha opinião sobre a questão de equipamentos. A gente só não pode confundir, por exemplo, eu ouço muitas, vejo em grupos aí na internet de fotografias as pessoas querendo passar a mão na própria cabeça e dizer que equipamento não é nada, né? Você não precisa ter um equipamento, você não precisa ter equipamento bom, porque o interessante é a criatividade. Não, eu concordo que o mais importante é isso. Mas as pessoas colocam como a aquisição de equipamentos mais modernos, melhores, de melhor qualidade, acaba ficando assim, tipo, em último plano. E na verdade, para essas pessoas, é grande a chance de ser apenas uma desculpa porque ela não pode comprar, né? Então assim, eu acho que o fotógrafo que trabalha, tem um fluxo e uma movimentação de trabalho grande, consegue tirar o seu sustento e consegue, no valor das tuas sessões, os teus trabalhos, incluir, né, a possibilidade de você comprar um equipamento novo, de você consertar um equipamento que quebrou. Eu acho que o fotógrafo precisa fazer isso, porque o nosso equipamento tem a depreciação, né? E é tudo muito caro. Então, se você não se prepara
para consertar o teu equipamento ou comprar um equipamento melhor, é sinal que tem alguma coisa errada, tá? Então isso não pode ser uma desculpa daquele fotógrafo que cobra baratinho, é amiguinho da galera, entendeu? Nunca tem dinheiro para ele, nem para ele sair para fazer as suas coisas, quanto mais para comprar equipamento. Aí ele usa isso como desculpa de que equipamento não é tão necessário assim, que se pode fazer fotografia até com celular, enfim, tá? Sobre a fotografia com celular, eu acho que ela é super válida. Hoje a gente tem as tecnologias muito avançadas, câmeras de celulares que nem a do iPhone, que são assim sensacionais. Inclusive nos congressos que a gente frequenta todos os anos, eu já vi trabalhos premiados que foram, tá? Então assim, não é isso que impede você de ter fotografias boas, tá? Mas assim, se você, isso na medida em que você vai ficando conhecido dos seus clientes. Se um cliente te conhece pelo teu trabalho, sabe que você vive da fotografia e você está sempre procurando se especializar, melhorar e aprender, se você aparecer com o celular na mão e falar assim, hoje eu vou fotografar vocês com o celular, vamos fazer um teste diferente aí, eles vão confiar em você. Mas à medida em que o cliente te conhece, porque se o cliente ainda não te conhece, não sabe do teu potencial, não tem um relacionamento profissional, pessoal com você, a chance dele estranhar se você aparecer com o celular lá é muito grande. Então assim, quando um cliente te contrata, o mínimo que ele espera de você é que você tenha o equipamento para você trabalhar, né? Então, assim, a fotografia a gente pode fazer até com o celular, né? Mas na medida que a gente vai fazendo profissionalmente isso, a gente precisa, até como forma de respeito e valorização do nosso trabalho, que a gente precisa cobrar por isso, a gente precisa ter equipamento para poder fazer um trabalho bem feito, né? E a tecnologia, quando ela é usada, ela aumenta a qualidade e potencial do resultado final do nosso trabalho, tá? Então, assim, as pessoas perguntam, poxa, Danilo, então fala aí, né, que equipamento que você usa, né? Eu falo assim, eu comecei, tá? Ela é profissional, mas ela é uma câmera crop, né, de entrada, essa daqui, a D3200 da Nikon, tá? Na verdade essa é uma lente 35mm fixa, tá? Mas ela vem com a lente do kit, que é 18-55mm, né? Zoom. E essa é uma fixa porque ela é fixa, ela não tem zoom, tá? Então, na verdade, ela veio assim, né? Com essa lente na câmera de entrada. Depois eu fiz o upgrade, né, mediante a minha necessidade de comprar uma lente fixa 35mm, porque a nitidez dela é muito melhor, né? Não que desmereça essa, eu trabalhei muito com essa, mas depois eu achei necessário, e até em respeito aos clientes, melhorar a qualidade do meu trabalho, tá? Então eu comprei uma 35mm. E conforme o tempo foi passando, fotografando festas infantis, fotografando clientes no estúdio, fazendo ensaios externos, às vezes indo para outras cidades, eu comecei a sentir muito medo de ficar na mão dessa câmera quebrar, de alguma coisa acontecer, né? E como que a gente fala isso para uma família fotografando o aniversário de um aninho dos filhos deles, que a minha câmera quebrou, entende? Então, eu tinha muito isso na cabeça. Eu tinha decidido desde o início em fazer isso aqui profissionalmente, trabalhar com a fotografia, porque eu era apaixonado por isso, né? E pessoalmente a fotografia me ajudou a superar muitos problemas pessoais, tá? Então assim, para mim sempre foi de uma significância muito grande fotografar. Então eu não poderia deixar o nome que eu estava batalhando para construir por água abaixo, né? E se isso acontece numa festa, é lógico que todo mundo está sujeito, né? Mas como profissionais a gente não pode deixar o tempo dizer pra gente, se aconteceu alguma coisa, foi um acidente, né? Poxa, ninguém quis que acontecesse. Você não pode falar isso para um cliente que está ali na hora do parabéns do filho dele, entendeu?
Você não pode fazer isso com aquela gestante que está nas últimas semanas de gestação e está lá numa área externa, cansada, com inchaço nos pés, que, poxa, quebrou minha câmera, vamos tentar semana que vem, entende? Então, como profissional que eu almejava ser e eu batalhei para chegar nisso, eu senti a necessidade de também ter uma segunda câmera para que eu não precisasse ficar na mão, para que isso nunca acontecesse comigo, né? Recentemente a minha 1855 deu problema num aniversário e eu tinha minha 35mm que estava lá na hora, então eu fiz a troca e usei naquilo que eu pude a 35mm, né? Que é uma lente com menos recursos assim de espaço, mas eu consegui terminar a festa de aniversário, mandei a lente revisar e ficou tudo bem, porque eu tinha uma reserva, né? E depois eu adquiri mais uma câmera, né? Eu poderia ter pego mais uma de entrada, que era a mesma que eu estava fazendo, né? Que eu estava usando naquele momento, né? Então eu preferi adquirir uma, juntei dinheiro, esperei um pouquinho mais, eu peguei uma full frame, que já é uma câmera muito acima da que eu tinha, tá? Ela full frame é um sensor full, né? Diferente do sensor crop. Espera um pouquinho, tá passando um avião aqui. Tá, já passou. Então assim, eu tinha um sensor crop e eu peguei uma full frame, tá? Era um upgrade, né, muito bacana e tem muito mais recursos, e eu uso essa como a minha primeira câmera, a câmera profissional, né? Essa daqui continua sendo boazinha, tenho muito carinho por ela, e ela com certeza, se algo der errado, ela vai me salvar e não vai permitir que eu deixe meu cliente na mão, né? Fora isso, também, principalmente para festas infantis, tem o flash, né, Speedlight, que usa aqui em cima da câmera, né? Ou remotamente usando o rádio flash, porque ele funciona fora da câmera, separadamente. A câmera aqui e o flash onde você quiser, tá? Então assim, isso foram equipamentos que eu fui adquirindo com o passar dos anos na correria do meu trabalho, e eu fui sentindo a necessidade e eu corri atrás de tê-los, mas eu só pude tê-los porque eu cobrei pelo meu trabalho, né? E porque eu me preparei para um dia melhorar a minha estrutura, me preparei para um dia revisar a minha lente ou consertar a minha câmera. Se o fotógrafo viver e trabalhar como se não houver amanhã, provavelmente o dia que isso acontecer ele não vai conseguir consertar os seus equipamentos e nem melhorar a sua estrutura para atender seus clientes, possivelmente cobrar melhor, viver melhor disso, tá? Esse Speedlight com o rádio flash eu usei ele muito no meu começo aqui no estúdio, tá? Eu trabalhava com uma iluminação de 5500 kelvins, que é essa daqui, tá? É uma luz contínua, né? É uma luz contínua, e eu tô usando ela hoje para gravar vídeo, mas eu usava ela nas sessões aqui no estúdio, uma luz contínua, né? Percebi que eu tinha necessidade de algo melhor, então comecei a usar o Speedlight como flash rebatido na parede, e eu trabalhei muito tempo assim e muito satisfeito, né? Até o dia que eu também senti a necessidade e eu peguei aquela tocha ali no fundo, né? Duas daquelas, tocha profissional de estúdio, e hoje eu uso elas aqui no estúdio, tá? Mas assim, tudo porque eu trabalhei pensando no amanhã. Então, sobre todo esse assunto, para a gente finalizar, sobre a questão do equipamento, eu acho que são equipamento, não tem como fugir. Você vai adquirindo, você vai melhorando, tá? Você não pode começar de um degrau de uma escada para o último. Você não consegue pular todos os degraus, tá? Você tem que subir um a um. E você só sobe um a um trabalhando, atendendo bem seus clientes, cobrando pelo seu trabalho, tá? Cobrando do seu trabalho, cobrando do seu trabalho. É importante que a gente saiba o valor que o nosso trabalho tem, tá? O valor que um congresso que você vai visitar para aprender e trazer novidades tem um custo muito alto. O seu equipamento custa caro,
o conserto dele custa caro. Um ar-condicionado custa caro. Então, eu falo assim, só o equipamento não te faz um bom fotógrafo, tá? Mas se você tem o conhecimento e você tem o equipamento, aí você é um bom fotógrafo, você pode ser considerado profissional naquilo que você faz, tá? Eu acho que ainda aqui eu ainda tenho um caminho muito grande para percorrer, tem muita coisa que eu ainda quero implementar, adquirir, muita coisa que eu tenho que estudar ainda antes de achar que eu posso ter, né? Isso se tratando somente de equipamento para fotografar. Mas fora isso, um fotógrafo que se preze tem que ter um equipamento bom para editar as fotos também, né? A pós-produção ela é importantíssima. Então não existe uma foto que não precise passar por uma pós-produção, tá? Que a gente chama das edições das fotografias, tá? Então assim, são programas que a gente precisa instalar que são pesadíssimos, os arquivos em RAW que a gente fotografa, são arquivos negativos digitais, né? Que substituem aqueles antigos dos negativos de filme que a gente tinha antigamente nas câmeras fotográficas, e por isso eles são muito pesados, tá? Então nós precisamos ter um computador bom, de bom desempenho para trabalhar, porque senão a gente não consegue trabalhar. Não adianta tentar fazer com qualquer computador porque não vai rolar, tá? Então, gente, é só isso. Sobre o amigo que mandou pergunta aqui, repetindo a pergunta dele, eu não consigo mais ter resultados, não consigo ter resultados melhores porque o meu equipamento não é dos melhores. Então, cara, desculpa, isso não é uma desculpa, tá? Você tem um equipamento de entrada suficiente para você começar. Então começa, tira a bunda da cadeira, vai trabalhar, vai atender seus clientes. Se você não tem flash, aprenda a usar a luz dia, sabe, a luz natural, né? Vê certinho os horários que você vai fotografar e faça boas fotos, edite bem as suas fotos, estude para que você possa entregar um trabalho legal para o teu cliente, e esse cliente e esse resultado do seu trabalho que você postar, provavelmente você vai divulgar, vai atrair mais um, e o segundo vai atrair um terceiro, um quarto e assim por diante, tá? Então isso não é desculpa. Levanta a bunda da cadeira e volta para trabalhar, porque desistir é coisa de fraco, e fotógrafo não é fraco, beleza? Então, galera, eu acho que é isso daí. Não sei se eu esqueci alguma coisa, tô com anotação aqui na parede, tudo quanto é lado, ó. Tá? Então, gente, por favor, dá um curtir aí nesse vídeo pra gente, tá? Se quiser compartilhar também, vai ser de grande ajuda, tá? Mas obrigado por todo mundo que tá aí acompanhando mais uma live, mais uma semana, tá bom? E obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu!